Ah, Senhor, que doce esperança temos, que acabamos de cantar aqui, de um dia, por toda a eternidade, estarmos diante do Senhor, sermos libertos totalmente do pecado, da presença do pecado, não termos mais tristeza, desfrutarmos do Senhor de forma plena, sem a presença do pecado, do Senhor, que é o Deus grandioso, Criador de todas as coisas, Criador da gente também. Obrigado, Senhor Deus, porque o nosso direito, as nossas circunstâncias, a nossa vida não estão ocultas diante do Senhor, mas o Senhor tem reinado sobre cada um de nós de forma soberana. A providência do Senhor tem cuidado da gente, tem nos sustentado a nós, aos que amamos, aos nossos familiares. Nós que não somos nada, Senhor, pequenos como gafanhotos, juntos com todas as nações na terra, reputados diante do Senhor como um vácuo. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor olhe para a gente com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo? Quem somos nós para que o Senhor tenha enviado o teu Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados? Nós que somos tão pequenos diante do Senhor, que é tão grande, tão soberano. Obrigado, Pai, porque o Senhor se importa conosco, mesmo sendo tão grande e nós tão pequenos, Senhor. A gente pede que nessa manhã o Senhor continue falando conosco e fale conosco através da tua palavra, que é verdadeiro alimento para a gente, para o nosso coração, que é verdadeiro sustento para a gente. A gente pede que o Senhor nos abra o entendimento essa manhã, que o Senhor nos ilumine na tua palavra através do teu Espírito, porque nós não temos como compreender a tua palavra apenas pelos nossos próprios raciocínios, Senhor. Dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito e te pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração através do ensino da tua palavra, que não seja apenas aprendizado teórico aqui, mas que o Senhor nos leve a praticar e confiar no Senhor enquanto estudamos sobre as grandezas do Senhor. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos estudado aqui esse material esse ano para saber quais são os fundamentos da nossa fé. Qual é o fundamento daquilo que a gente crê? Lembrando que não é somente crer, mas também fundamento da fé é a nossa prática de vida, porque se de fato nós cremos, nós praticamos a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta de nada a gente dizer que ama o nosso Deus, se na nossa vida a gente vive como se Deus não existisse, como se nós fôssemos o Senhor da nossa vida, se nós desprezamos a palavra de Deus. Então, pode passar um slide, Bela, por favor. O que a gente começou a aprender nessa segunda parte aí do Catecismo Maior de Westminster é que o que o homem deve crer a respeito de Deus. O que é que você deve crer a respeito do nosso Deus? Depois da pergunta de número 10, a gente vai ver o que é que Deus exige do homem. O que é que Deus exige de mim e de você na prática da nossa vida. Então, pergunta de número 6 a 10 trata para a gente a respeito de quem é Deus. Nós começamos a ver semana passada a pergunta de número 6 e fomos até a pergunta de número 7, mas não concluímos a pergunta de número 7, que aborda para a gente aí quem é Deus. A partir da pergunta de número 8, quais são as pessoas da divindade? Pode passar mais um slide. Então nós vimos essa pergunta de número 6, que revelam as escrituras acerca de Deus. O que é que as escrituras revelam para a gente sobre quem é Deus? E a resposta foi: as escrituras revelam o que é Deus, ou quem é Deus, quantas pessoas há na divindade, quais são os decretos de Deus. Lembra o que é decreto? A gente viu semana passada. Decreto é a vontade de Deus realizada. Porque Deus não apenas tem vontade e pensa: quem sabe um dia eu vou realizar isso que eu estou com tanta vontade. Não, o que Deus
planeja é decreto, porque ninguém pode resistir às mãos do Senhor. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então a palavra de Deus vai mostrar isso para a gente. A gente até chegou a ver aquele texto de Atos 4, 27 e 28, semana passada, que mostra ali Herodes, Pilatos, tramando contra o Senhor Jesus, mas mostra que apesar deles estarem pecando, isso não fugiu do decreto de Deus. A artimanha de Herodes e Pilatos aconteceu para que se cumprisse o que Deus determinou. Então, a palavra de Deus revela acerca de Deus quem é Deus, quais são os seus decretos, qual é a vontade de Deus, e não somente isso, revela para a gente como é que Deus executa, como é que Deus realiza a vontade dele. E aí nós comparamos com esses textos da palavra de Deus semana passada e vimos que de fato essa pergunta e resposta está baseado na palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, como eu tenho dito sempre, a gente fica, por que a gente vai estudar esses documentos da igreja, se a gente pode estudar a palavra de Deus? Porque a gente acredita que esse documento está bem resumindo toda a doutrina que a gente precisa crer. Ao longo da história, tanto da igreja, ali no primeiro século até hoje, surgiram muitas heresias, surgiram muitas questões levantadas como combate à nossa fé, e homens de Deus passaram anos e anos estudando ali, sistematizando qual é a nossa doutrina para que fique mastigadinho para a gente e a gente consiga se fundamentar bem na palavra de Deus. Como a gente sempre tem dito aqui, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Confissão de fé, catecismo, breve catecismo, catecismo maior de Westminster, não tem pé de igualdade com a palavra de Deus. Mas a gente acredita que são materiais que vão ajudar a gente a entender melhor a palavra de Deus. Por isso que tudo que a gente vê aqui, a gente compara com a palavra de Deus. Porque se não tiver de acordo com a palavra de Deus é a maior autoridade e a gente abre mão. A próxima pergunta, que foi a que a gente começou a ver semana passada. Aí, mais propriamente, ele vai pegar várias questões que a palavra de Deus diz para a gente a respeito de quem é Deus. Ele vai perguntar, né? A pergunta 7, quem é Deus? E aí nós vimos até a parte do imutável. Deus é espírito, nós comparamos com as escrituras. Deus é em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável. Foi isso que a gente viu semana passada. Palavras difíceis, não dá tempo da gente rever tudo novamente aqui, mas se você quer saber sobre esses atributos de Deus, vá lá no canal do YouTube da igreja da gente, que tem essa aula da semana passada lá para você ver o que a gente já viu. E aí a gente vai ver o restante dessa pergunta hoje, da resposta, na verdade, né? Deus é insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Então pode passar o slide, por favor. Essas foram as características de Deus que a gente viu semana passada, comparando com a palavra de Deus. Pode passar mais um. E aí nós vamos ver o restante dessa pergunta, né? Quem é Deus? E o catecismo diz para a gente que Deus, ele é insondável. Vamos ver se é isso que a palavra de Deus diz para a gente também. O último que a gente viu semana passada foi que Deus é imutável, e a base foi Malaquias 3,6, que fala, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a última que a gente viu do slide passado é que Deus é imutável, e significa que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. E esse é o motivo para nós não sermos consumidos pelos nossos pecados, porque Deus não muda e Ele é sempre misericordioso, gracioso. Mas Deus também é insondável. O texto diz aqui, a gente até agora tem visto, Deus é todo suficiente, Deus é todo eterno, Deus é todo imutável, mas Ele é também todo insondável. Abra aí a palavra de Deus, Salmo 145, versículo 13, aí eu vou querer aquela ajuda de sempre de vocês, tá certo? Quem abrir primeiro pode ler uma voz bem alta o que diz lá o Salmo 145, versículo 3. Veja aí, a sua grandeza é
insondável, que é exatamente o que o catecismo está dizendo aí. Ninguém pode conhecer, então, a Deus em sua plenitude, porque Deus ele é insondável e nós somos limitados demais para sondar de forma completa as profundezas de Deus, que é grande demais e insondável. Deixa eu tentar usar uma figura aqui para você entender o que significa esse insondável. Algum de vocês já fizeram endoscopia? Coloca uma mangueira assim na garganta da gente para ver o que é que tá, como é que está o nosso esôfago, como é que está o nosso estômago. Aquilo é uma sonda, tá? Tá adentrando na gente para ver o nosso interior, as nossas profundezas. E o que o texto está. Não estou dizendo que naquele tempo existia endoscopia, não, viu? Eu estou usando uma figura para a gente entender o que é que o texto está dizendo aqui. Ninguém conseguiria sondar Deus profundamente. Ninguém consegue, porque Ele é grande demais, Ele é profundo demais. Não cabe na nossa mente. Não cabe as grandezas do nosso Deus. Mas a resposta de número 7 do catecismo ainda diz que Deus ele é, depois diz aí o quê? Onipresente. Eu sei que você já ouviu a respeito disso também. Mas veja aí, abre o Salmo 139, e aí eu queria que você lesse o versículo 1, 2 e o 7. O 7 agora. Veja aí. Senhor, tu me sondas e me conhece. Deus, ele é insondável. Mas o que o texto está dizendo é: o Senhor me sonda. E o Senhor me conhece. Eu não consigo não sondar o Senhor, mas o Senhor sonda o nosso coração e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor não precisa nem chegar perto de mim para conhecer os meus pensamentos. E aí ele fala: para onde eu me ausentarei do teu espírito? No sentido de onde é que eu vou me ausentar da sua presença? Para onde eu vou fugir da sua face? Leia agora até o versículo 10, por favor. O 8, 9 e o 10 também. Salmo 139, 8, 9 e 10. Até o 10. Veja aí, é como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, mesmo que eu queira fugir do teu olhar não me perde. Eu não tenho para onde ir que o Senhor não me encontre. Se eu pegar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, até ali a mão do Senhor há de me guiar. O Senhor, ele é onipresente. Então perceba, o texto aqui está mostrando que a presença de Deus, ela é real em absolutamente todos os lugares. A gente não pode dizer na nossa vida que a gente está em algum lugar que Deus não esteja percebendo onde a gente está. Que Deus não saiba o que está acontecendo com a gente. A gente leu isso lá no Isaías 40 hoje, antes de começar a aula. Tem pessoas que dizem que, inclusive, que no inferno não existe a presença de Deus. Mas o salmista diz aqui que se fizer a cama no mais profundo abismo, e a palavrinha aí no hebraico é Sheol, que significa inferno, até ali o Senhor estará. Eita, como assim? O Senhor está no inferno? Parece complicado, né, ouvir algo desse tipo, mas até no inferno Deus está. Deus é onipresente, não existe lugar onde Ele não está, mas ali no inferno, Deus só está manifestando a presença dEle através do atributo da ira dEle, do juízo e da justiça dEle.
Quem for lançado no inferno não vai desfrutar da presença amorosa, graciosa, misericordiosa do nosso Deus. Mas até no inferno a presença de Deus está, manifestando ali a ira dele pelo pecado. Então, os que estiverem no inferno não desfrutarão, como eu já falei, mais da presença graciosa, misericordiosa do nosso Deus. E ser onipresente, meus irmãos, como eu falei semana passada, é bem diferente do que o panteísmo prega quando diz que Deus está presente em todas as coisas, no sentido de Deus ser todas as coisas. O que é panteísmo? Panteísmo é uma religião aí que diz que Deus está presente em todas as coisas, no sentido de ser todas as coisas. De fato, Deus está presente em todos os lugares. Mas aí o panteísta olha para o sol e diz: vamos adorar o sol porque o sol também é Deus. Vamos adorar a natureza porque a natureza também é Deus. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Isso é questão de panteísmo. Deus não é a criação dele. Deus não é a natureza. Deus não é as coisas materiais. Deus não se mistura com a criação dele no sentido de ter a mesma natureza que a sua criação. É por isso, inclusive, que Deus fala ali para não fazermos imagem de escultura para adorá-lo. A gente viu que Deus é espírito. Então Deus não é uma imagem de escultura. Não faz sentido adorar uma imagem de escultura. Então Deus não é a criação. Ele é distinto da sua criação, embora a sua presença preencha todos os lugares do universo, o fazendo onipresente. Então, quando alguém disser assim, olha, que o inferno é a ausência de Deus, não se engane não. A presença de Deus também se manifesta ali. Não existe nenhum lugar que Deus não está presente. Mas aí a resposta da pergunta número 7 ainda declara que Deus ele é infinito em poder. Sabe o que significa ser infinito em poder? A gente viu essa palavrinha aqui que a gente aprende desde criança no departamento infantil, que ele é onipresente e infinito em poder é o quê? Onipotente. Deus ele é infinito em poder, o que muitas vezes a gente descreve como onipotência de Deus, como Deus tendo poder para realizar o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nada que Deus pense, eu queria fazer aquilo e Ele não tem a capacidade de fazer. E o texto aqui, levantado no Catecismo Maior de Westminster, para mostrar que isso é uma verdade bíblica, é o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Abra aí, por favor. Meus irmãos, se alguma coisa estiver difícil de entender, alguma dúvida, se eu falar alguma coisa aqui que você não entenda, não concorde, pode me questionar, certo? Esse é o momento da gente crescer. Eu sempre digo isso, na hora da pregação não dá para, pastor, me diga uma coisa aqui, mas na hora da escola bíblica dominical me interrompa, tá bom? Apocalipse 4, 8. Essa palavrinha aí, o Todo-Poderoso, é o que muitas vezes na Bíblia a gente encontra como o El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. Isso daí está presente desde lá de Gênesis, está em toda a Bíblia mostrando que Deus pode fazer o que Ele quiser. Não tem quem impeça Deus de realizar a sua vontade. Sabe as pessoas que nos nossos dias elas desprezam a palavra de Deus, têm desprezo por Deus e vão contra
os princípios da palavra de Deus, muitas vezes elas acham que vão poder fazer alguma coisa assim contra Deus, parar Deus de alguma forma, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, ninguém pode resistir à sua vontade. Mas vamos lá, o catecismo continua aí na resposta número 7, dizendo que Deus, Ele é todo sabedoria. A gente viu aqui, Deus é insondável, Deus ele é onipresente, onipotente e agora é o quê? Onisciente. Tá vendo? Aquelas 3 palavrinhas que a gente aprende. Então, qual é a base bíblica que o catecismo usa aqui para declarar que Deus é onisciente? Hebreus 4:13 e Romanos 16:27. Mas vamos ver primeiro aqui o texto de Hebreus. Hebreus 4:13. Diz o que para a gente? Veja aí. Não existe criatura que não seja manifesta na sua presença. No sentido de até consciência dessa criatura. O que essa criatura pensa? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, claramente descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então o texto está dizendo que Deus ele tem ciência de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu pensamento e o seu pensamento. Sabe aqueles pensamentos que ao longo da vida da gente, a gente quer ocultar das pessoas, porque são vergonhosos demais, porque são pecaminosos demais? Deus conhece. É o que o texto está dizendo aqui, olha. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A onisciência de Deus, meu irmão, é na verdade um estímulo para mim e para você não esconder nada de Deus também. É loucura a gente, por exemplo, não confessar os nossos pecados. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente mentir, porque diante de Deus tudo, absolutamente tudo em nós se revela. Então o texto está dizendo isso, Deus tem ciência de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos. Agora veja aí o texto de Romanos 16:27, o que diz? Isso. Veja, sabedoria. Deus é sábio. E o texto está dizendo exatamente isso. Nosso Deus é sábio. E o texto sagrado deixa essa verdade clara para a gente. Meus irmãos, tem muitos outros textos que vão tratar na palavra de Deus para a gente sobre esses atributos. E existem muitas outras características que não estão contidas aqui nessa resposta do catecismo. Mas o que ele está mostrando para a gente aqui são características de fato bíblicas do Senhor. Deus é insondável, a palavra de Deus mostra para a gente que de fato ele é insondável. Deus é onipresente, a palavra de Deus mostrou isso para a gente. Onipotente, onisciente e agora Deus e a santidade dele. Texto que a gente já leu hoje, inclusive, né? Isaías 6, versículo 3. Pronto. Sei que tem muita gente aqui da área da educação, né? Sabe o que fala lá no português quando diz assim, um superlativo? Superlativo significa, por exemplo, eu quero dizer que Deus é grande, mas eu quero dizer que Deus, ele é muito grande, só grande não expressa isso para a gente. Então a gente fala que Deus ele é grandíssimo, não é isso? Isso é um superlativo. E aqui nesse texto a gente encontra um superlativo.
No hebraico não tem exatamente um superlativo, uma palavra que transforma assim, grande em grandíssimo, que transforma santo em santíssimo. Então, quando o hebreu queria dizer que algo era muito aquilo que estava sendo descrevido, ele repetia aquela palavra. Por isso que a gente vê aqui, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo para a gente, essa repetição 3 vezes, ele está querendo dizer para a gente que não existe nada mais santo do que Deus. Deus é o mais santo de todos, Deus é santíssimo. Tem alguma coisa santa na criação, alguma coisa assim, até antes da queda, mas nada se compara à santidade do nosso Deus. Deus é mais santo do que a maior santidade que você possa imaginar. Não existe ninguém mais santo do que Ele. Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Mas em penúltimo lugar, eu estou correndo um pouquinho com essa pergunta para a gente poder passar para outra, senão a gente vai passar aqui não sei quantas semanas nessa pergunta. Em penúltimo lugar, a resposta da pergunta 7 do catecismo diz que Deus ele é todo justiça. Apontando para a gente o texto lá de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O que é que diz Deuteronômio 32, versículo 4? Olha aí, quantos termos esse texto trata aqui sobre a justiça de Deus. Eis a rocha. Rocha significa o quê? Quando ele está falando aqui. Hã? Eis a rocha. Rocha é o quê? A figura que o salmista está querendo dizer para a gente, rocha é algo que é firme, ali que é inabalável. Eis a rocha, eis Deus, ele é como uma rocha, firme, inabalável, e ele vai começar a tratar a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é como uma rocha, firme como o nosso Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os caminhos do Senhor são juízo. Não existe caminho nenhum do Senhor que não seja caminho justo. O nosso Deus é justo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça nenhuma. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida? Você acha justo o que Deus está me permitindo passar? O que é que a palavra está dizendo aqui para a gente? Não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Ah, meus irmãos, às vezes a gente tem uma ideia de que Deus não está olhando para o que acontece na nossa vida. E a gente às vezes quer ser mais justo do que o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quisesse lançar a mim e a você no inferno, Deus seria justo, porque o salário do pecado é a morte. Mas muitas vezes a gente anda tão desanimado na vida, porque a gente para de crer na justiça, no poder e na soberania do nosso Deus. Sabe, muitas vezes quando a gente anda na vida meio cabisbaixo, meio depressivo, quando a gente anda na vida, como é que é um termo que as pessoas usam? Com a autoestima muito baixa. Quando a gente diz, não, eu não me amo tanto assim. Na verdade, eu me odeio. É o contrário, meu irmão. Porque uma autoestima baixa significa, na verdade, que a gente se ama demais e que a vida não alcançou as expectativas que a gente tinha a respeito da gente mesmo. É a gente olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor não deixou que as minhas expectativas a respeito de mim, a respeito do que eu queria que acontecesse na minha vida, fosse suprido. E é por isso que muitas vezes a gente não gosta da nossa aparência,
É por isso que muitas vezes a gente não gosta da forma que as pessoas tratam a gente. É por isso que muitas vezes a gente não gosta da maneira que a nossa família trata a gente. É por isso que muitas vezes a gente está inconformado com as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. É porque a gente olha para Deus, na verdade, no fundo, e diz: o Senhor é injusto. Eu mereço mais do que isso que eu estou vivendo. Então, baixa autoestima não é falta de amor próprio, não. É amor próprio demais. É muito amor. É a gente dizer: eu me amo demais, eu não mereço viver desse jeito. Sabe como a gente vence uma baixa autoestima, meu irmão? Encontrando um amor maior do que o amor com que a gente ama a nós mesmos. Encontrando uma justiça que seja maior do que a nossa justiça própria. E isso só é satisfeito no amor de Deus e na justiça do nosso Deus. Não existe ninguém, meu irmão, em toda a humanidade que se ame pouco demais. Até pessoas que chegam ao extremo do suicídio. É gente que está dizendo: eu me amo demais para continuar sofrendo desse jeito e eu mereço algo melhor. Então, o nosso problema não é um problema de falta de amor. É um problema de amor demais. A palavra de Deus chama a gente para estar em paz com Deus, em paz com os outros, no sentido dos nossos relacionamentos. E muitas vezes a gente está dizendo aí: olha, eu queria estar em paz comigo mesmo. Onde é que na Bíblia chama a gente a estar em paz com a gente mesmo? A gente tem que lutar contra o nosso eu, meu irmão. Contra o nosso ego, porque a gente quer se estabelecer no lugar de Deus, porque a gente se acha mais justo do que o nosso Deus, mas o texto está dizendo: Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto, ele é justo em todos os seus caminhos. A gente só vence um amor com um amor maior. Que Deus vença o meu coração e o seu coração, meu irmão, para que a gente encontre satisfação nele, encontre satisfação na justiça dele. Então, desculpa, eu fiz um parênteses aqui bem grande, mas eu lembrei disso daqui. Porque muitas vezes na minha vida, quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, eu ficava: Senhor, o Senhor não está vendo não isso? Que injustiça, olha o que os homens estão fazendo comigo, olha as pessoas me perseguindo, que injustiça. A gente se ama demais e a gente precisa amar mais a Deus do que a gente. O resumo da lei, de toda a palavra de Deus é: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí as pessoas muitas vezes olham para esse texto e dizem assim: tá vendo? Deus está dizendo para a gente se amar. A gente tem que aprender a se amar. Meu irmão, a gente já se ama demais. A questão não é essa. Não é essa a questão. Mas vamos lá, continuar aqui. Então, segundo as Escrituras, a respeito de Deus, nós também podemos declarar que Ele é todo justiça. Tudo que acontece na nossa vida não foge da justiça de Deus. E por fim, para a gente acabar essa pergunta e resposta, a resposta da pergunta de número 7 nos dá uma sequência de termos, quando diz aqui que Deus ele é misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Abra aí, por favor, Êxodo 34, versículo 6. Veja aí, e passando o Senhor por diante dele, de Moisés, ele falou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Compaixão significa alguém que se coloca no lugar do outro. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus se compadece de mim e se compadece de você. O nosso Deus é um Deus compassivo.
Não alguém que se coloca no nosso lugar apenas teoricamente. Ele veio viver como um de nós. Nosso Deus, ele é compassivo, clemente, ele é bondoso, longânimo. Sabe o que significa longânimo? Longânimo é alguém que tem um ânimo longo. Tardio em irar-se. Longânimo é como se fosse exatamente isso. Nosso Deus, ele demora a se irar. Ele tem paciência com a gente. O ânimo dele é longo. Uma figura para deixar isso mais claro para a gente. Sabe um nadador? Ali, quando aquelas Olimpíadas a gente vê as pessoas nadando. É como se essa palavra daqui significasse alguém que toma um fôlego e segura ali, ó, para estar nadando debaixo da água, nadando. E quando a pessoa acha ali que não tem mais fôlego, ela dá um gás a mais. Isso é um longo ânimo. E Deus, ele é longânimo com a gente. E grande misericórdia e fidelidade. Então, meus irmãos, todos esses atributos e características de Deus são mostrados para a gente aqui na palavra de Deus e descreve para a gente quem é o nosso Deus e qual é o caráter do nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. E nós devemos crer que Ele é tudo isso que as Escrituras descrevem e nós devemos adorá-lo baseado em todas essas verdades daqui. Adorá-lo não baseado no que a gente acha a respeito dele, mas no que a gente sabe pelas Escrituras. Passa mais um slide aí, por favor, Bela. Então, quem é o nosso Deus? Deus é Espírito em si, por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade, digno de toda a nossa adoração, meus irmãos. Louve ao Senhor baseado na palavra dele. Louvar o Senhor, como eu sempre tenho dito aqui, é reconhecer quem Ele é elogiá-lo. E a gente tem isso tudo daqui para reconhecer quem Ele é, para louvá-lo, para elogiá-lo. Tem isso tudo e, na verdade, tem muito mais. Não é suficiente. Obrigado, Luizinho. O que o catecismo está apresentando para a gente aqui não é tudo que Deus é, não. Deus é muito mais do que isso. Mas com segurança nós podemos adorar o nosso Deus baseado no que o catecismo está aqui representando para a gente. Alguma dessas características daqui não é bíblica. Tudo a gente viu e comparou com a palavra de Deus. Então o nosso Deus, ele é digno e ele é isso tudo e muito mais. Mas vamos ver agora a pergunta de número 8, que ela é mais sucinta, ela é mais curta. Há mais que um Deus? Existe mais de um Deus? Em toda a terra? Em todo o universo? Será que existe mais de um Deus além do nosso Deus? A resposta do catecismo é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Isso pode até ser confuso na cabeça de muitos cristãos, meus irmãos, porque ao mesmo tempo que a gente diz que só existe um Deus, ao mesmo tempo nós dizemos também que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é verdade? Às vezes dá um nó na cabeça da pessoa. Como assim? Só existe um Deus, mas existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é verdade, como a gente vai ver mais à frente, mas vamos ver aqui a resposta número 8 do catecismo. Ela diz: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então, para a gente, existe de fato apenas um Deus, um único Deus, embora, como veremos mais à frente, nessa única divindade, é uma única divindade, existem 3 pessoas nessa única divindade. Mas não existe nem 2, nem 3, nem 4 ou mais deuses, não existe nem 2, nem 3 divindades, uma única divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus
e Espírito Santo, o Deus vivo e verdadeiro. Então, de onde é que nós tiramos essa ideia que só existe um Deus? Como a gente viu, na verdade, na semana passada, não, semana retrasada, a criação revela sim para a gente que existe Deus. Embora a criação revela para a gente que existe Deus, ela não ensina para a gente quantos deuses existem. Mas a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, nos mostra sim quantos deuses existem. Veja aí a primeira base bíblica em Deuteronômio 6:4, perdão. O que é que diz a palavra de Deus? Deuteronômio 6:4. É o 6:4. Foi o 6. Ah, é. 6:14, perdão. Eu que disse errado. Anotei errado aqui a referência. 6:4 foi o que Eliane leu? Ah, sim, é porque eu botei ali errado, mas é o 6:4. É esse. Exatamente. Exatamente. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá no hebraico vai estar assim, olha, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um Senhor, no sentido de único. Não existe Deus além do nosso Deus. Então, não tem mais de um Deus. O Senhor de Israel, o Deus de Israel, é o único Deus que existe, o único Senhor que existe. É o que a palavra de Deus diz para a gente. Então, tá certo aí, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas o que é que diz Jeremias 10:10? Então veja aí. Então o Senhor é verdadeiramente Deus. O Senhor é verdadeiramente a divindade. É como se Jeremias estivesse querendo dizer assim: olha, os outros não são verdadeiros deuses, mas o Senhor é verdadeiro Deus. E não só isso, como o catecismo mostra para a gente aqui, o texto de Jeremias também mostra, diz que Deus ele é o Deus vivo. Ou seja, Deus ele é o único que atua. Os outros deuses não são deuses verdadeiros. Os outros deuses não são vivos. Os outros deuses, falsos deuses, eles não possuem poder de atuar, de mover nada, de fazer absolutamente nada. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que tem poder de atuar. E Ele é o Rei eterno, o único que governa. Os outros são falsos deuses, não são verdadeiros, não têm vida, não têm poder de atuar e não governam sobre absolutamente nada. Essa é a declaração que o profeta Jeremias faz aqui sobre o nosso Deus. E aqui nós temos o último fundamento bíblico também para essa resposta aí do catecismo, que é 1 Coríntios 8:14. Meu Deus, é o 8:4. Eu estou anotando tudo 14. Eu acho que foi Ctrl C, Ctrl V aí, vê? Ficou 14:14. Veja aí. Isso daqui estava se levantando ali em Coríntios, questão, a gente pode comer ou não pode comer alimento. Lê aí, Toninho. Veja aí, exatamente isso. Um só Deus. Ali no Coríntios estava, será que a gente pode comer comida sacrificada
a ídolos. E o que Paulo está ensinando ali, olha, os ídolos não são nada. Eles não são nada. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Não como se for escandalizar alguém, mas se não for escandalizar ninguém, abençoe no nome do Senhor e coma, porque os ídolos não são nada. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E aí Toninho leu também o versículo 6 que mostra, olha, para nós existe só um Deus. Só um. Então Paulo está dizendo que mesmo que as pessoas sirvam a ídolos falsos, esculpidos por mãos humanas, o ídolo não é nada. Lembra lá do Salmo 115? Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem boca, mas não falam, nem som algum sai da sua garganta. É exatamente isso. O ídolo não é nada. O ídolo não é vivo. Pode ter olho, mas não enxerga como o nosso Deus enxerga. Pode ter ouvido, mas não ouve como o nosso Deus ouve. Tem boca, mas não fala como o nosso Deus fala. O ídolo não é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que tem poder de atuar. O ídolo não é nada, não é coisa alguma, não passa de um nada. É isso que a palavra de Deus está mostrando para a gente. E o único que vive como Deus, o único que atua, que cuida do seu povo, é o nosso Deus, grande, poderoso, onipotente, onisciente, todas aquelas características e muito mais. Se a gente passasse aqui amanhã elogiando a Deus, não ia caber de elogios ao nosso Deus, por causa da grandeza dele. Então, o entendimento que nós temos de Deus nas Escrituras é que só existe absolutamente um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Acho que dá tempo da gente acabar hoje. Estou quase acabando. Vai até 10h30 a EBD, então dá tempo. Vamos para a pergunta. Bem, peraí. Há mais que um Deus? Resposta do catecismo: não. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Depois eu tenho que corrigir aqui as referências que eu quis botar tudo 14. Mas está de acordo com a palavra de Deus. Só existe um Deus, o Deus vivo que atua, que tem poder, e o único Deus verdadeiro. Mas aí, pergunta de número 9. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade. Ele está dizendo, olha, há 3 pessoas no único Deus. Divindade aqui está sendo no singular. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder, em glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Então, será que a Bíblia de fato nos ensina acerca dessa verdade da Trindade? Quanto mais a gente se aproxima das Escrituras, mais a gente vai se aproximar do conceito de Trindade. As Escrituras vão nos ensinar sobre isso sim. Nosso Deus, ele é um Deus triuno. A primeira referência aí, Mateus 3, 16 a 17, texto da pregação da semana passada de noite. Alguém pode ler, por favor? Mateus 3, 16 a 17. Então perceba, esse é um texto que mostra aqui a divindade atuando em conjunto e na forma de trindade. Deus Filho, Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente viu ali na semana passada os propósitos de redenção, de salvação no batismo de Jesus. A gente viu ali o Filho se identificando com a humanidade, a gente viu o Espírito Santo descendo sobre o Filho e o Pai aprovando a missão do Filho. A Trindade ali em conjunto, o único Deus agindo em favor da salvação da gente. Mas perceba nesse texto então a divindade toda aqui atuando em conjunto na forma de Trindade. Pode dizer, Bela. Exato.
Isso. O texto lá de Gênesis está ali no plural. Ainda lembra que a revelação de Deus foi uma revelação progressiva. Ali já está uma semente, sim, de que de fato Deus é um Deus triuno, ele é plural. Elohim, que é a palavra que aparece ali, ela está Elohim é um plural. Só que os verbos que estão acompanhando ali estão todos no singular. Então está mostrando que Deus, o único Deus, ele é um Deus plural. Da mesma forma, quando desce ali na Torre de Babel, vai falar desçamos e confundamos no plural mais uma vez. Mas vamos abrir também agora o texto de Mateus 28, 19, na instituição do sacramento do batismo, na ordenança do batismo, Senhor ordenando que a gente batizasse na igreja. Mateus 28, 19, texto conhecido lá da grande comissão, diz o quê? Eita, está falando batizando no nome ou falando batizando nos nomes? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o texto instrui para a gente que na hora do batismo se use o nome de Deus, o nome da divindade, que se faça o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade aqui. Mas abra agora o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segundo Coríntios, é o segundo, tu abriu em primeiro, eu acho. Fui eu, no slide. Presta atenção no que eu estou falando, o que eu botei ali no slide não importa não, desculpe, eu não sei, eu acho que eu fui fazer essa aula muito tarde e eu comecei a trocar os números ali, mas é 2 Coríntios 13, 13. Lembra que, o que é isso? Que a gente usa, em qual momento a gente usa isso? No culto, né? O que a gente chama de bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Mais uma vez aqui Paulo utilizando toda a divindade em pé de igualdade, dando uma bênção na saudação de despedida de Paulo, manifestando as três pessoas da divindade que é única, manifestando aqui então a Santíssima Trindade. E o último texto bíblico da nona pergunta é João 10, 30. Quando Cristo faz uma referência sobre o seu Pai, fazendo uma declaração muito contundente. Eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Aqui a declaração é declaração de essência, de substância. Eu e o Pai somos da mesma essência, somos da mesma substância, somos um. Eu e o Pai somos assim, porque ambos são o único Deus vivo e verdadeiro. Meu irmão, eu lembrei de um texto aí que não está aí, mas eu queria que você abrisse lá em João 14, 16. Esse foi um texto que, uma época na minha adolescência, me fez entrar em crise. Na verdade, foi um texto que me tirou da crise. Deixa eu explicar antes da gente ler esse texto daí. Eu lembro que lá na minha adolescência, andando pelas ruas de Recife, eu fui abordado uma vez pelos, acho que era uma testemunha de Jeová. E aí, aquela pessoa chegou para mim e falou assim: olha, só Jeová é Deus. Vocês são idólatras, porque vocês adoram além de Jeová. Vocês adoram Jesus, vocês adoram o Espírito Santo e vocês são idólatras. E aí, na minha cabeça, veio muitos textos a respeito da divindade de Cristo, que eles distorcem, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, está lá em João capítulo 1, tem lá
Tomé, que a gente chama de incrédulo, né? Quando vê Jesus ressurreto, toca nas chagas dele e fala: Senhor, tu és o Deus, Deus meu e Rei meu. Ele reconhece a divindade de Jesus. Há muitos textos que eles distorcem os testemunhos de Jeová e falam que é um Deus. Aí eles falam: olha, então Deus não, Jesus não é digno de ser adorado. Mostrei esses textos tudinho e ele falando: não, mas isso daí é a tradução que está errada. Aí eu peguei, abri lá em Apocalipse, aquele texto que fala: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelo domínio dos séculos e séculos. Amém. Eu falei: olha, quem é o único digno de ser adorado? Aí ele falou: Jeová. Quem é o Cordeiro? Jesus. E aqui está dizendo que é para adorar ele. Está mostrando a divindade dele, certo? Mas o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Me mostra um texto na palavra de Deus que mostra que o Espírito Santo é Deus. E na hora, eita, qual é o texto que diz? De forma clara, fala que é o Espírito Santo de Deus. Mas diz que é Deus. E eu saí ali em crise. Lá na igreja tinha uma música que cantavam assim, talvez você conheça. Deus triuno é, Pai, Filho e Espírito. Eu parei de cantar essa parte. Eu cantava o resto da música todinha, mas quando chegava nessa parte, eu ficava: meu Deus, será que eu fui ensinado errado a vida toda? Lá em 1 João, claramente, vai mostrar para a gente que os três são um. Deixa eu abrir aqui rapidinho, antes desse texto. 1 João. Primeira João capítulo 5. Vai dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra é quem? Logos, verbo. O Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Esse texto aí, na época, poderia ter me livrado da minha crise, mas não me veio. Eu conhecia esse livro, não me veio na cabeça de jeito nenhum. Deus queria que eu entrasse numa crise ali mesmo, para que eu aprendesse algo. Eu cheguei para o pastor Léo, vocês conhecem o pastor Léo? E cheguei em crise para ele mesmo: Léo, isso daí não está claro na palavra de Deus, e isso daí é invenção dos homens, e a gente tem pecado e tal. E aí ele me mostrou o texto de João 14:16. Abra aí, por favor. Eu ainda não tinha lembrado desse texto de 1 João 5. Seria suficiente para calar e deixar o meu coração descansar. Mas João 14:16, porque Deus tinha um ensino para mim, João 14:16. Abra aí e leia, por favor. Texto muito conhecido, né? Jesus está aí para voltar ao céu, preparando os discípulos: olha, não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. No grego, existem duas palavrinhas que significa outro. Existe a palavra héteros e existe a palavra allos. Ambas as palavras são traduzidas para o português como outro. A palavra héteros vem o que na sua cabeça? Heterossexual, né? Sexo oposto, sexo diferente, não é a mesma coisa.
A palavra, a palavra que aparece aqui no texto de João 14 não é hétero. A palavra que aparece no texto aqui de João 14 é alós. Significa outro, igual a mim. Outro da mesma substância que eu. Outro que é Deus, como eu sou Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Foi por isso que Deus me colocou naquela crise, para eu aprender aqui esse negocinho de héteros e halos, e como eu saí feliz daquele dia. Eu lembro que naquela semana, no culto, cantou de novo essa música, e eu, Deus triuno és, Pai, Filho e Espírito. A nossa atitude, meu irmão, deve ser uma atitude de fato de a gente cantar o que as Escrituras dizem. De a gente no culto do Senhor não cantar o que não é ensinado para a gente na palavra de Deus, mas com segurança a gente pode cantar que o nosso Deus, Ele é o Deus triuno, Ele é halos, outro da mesma substância de Jesus. E o texto lá de 1 João 5 teria claramente aquietado o meu coração, mas Deus não deixou lembrar dele para eu aprender isso daqui. Então até aqui, na pergunta de número 9, nós vimos a declaração de quem é Deus e quantas pessoas fazem parte da divindade. Então, quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só, Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. A gente viu ali o Filho se identificou com a humanidade, o Filho veio para morrer, distinta em suas propriedades pessoais. Mas vamos para a pergunta de número 10 para a gente encerrar hoje, que vai dar tempo. Ela é pequenininha, curtinha. Pergunta de número 10. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Perceba que ele sempre está falando 3 pessoas da divindade, divindade no singular. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então, o que ele diz aí é: o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, o Pai gerou o Filho. Abra em Hebreus 1, 5 a 6. Hebreus 1, 5 a 6. Quem abrir pode ler, por favor. Então veja, o Pai gerou o Filho. O Filho é o próprio Deus, agora manifestado em figura humana. Ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Não significa que Jesus, em algum momento da eternidade, ele não existia. Não é isso que significa que ele foi gerado pelo Pai, não. Teologicamente falando, a gente diz que Jesus ele é o Filho eternamente gerado. Sempre existiu como sendo filho de Deus. Até o texto de João 1 que eu já li, que eu já citei hoje aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus. Então Jesus é o Filho eternamente gerado. E aí o texto do catecismo vai dizer para a gente também: o Filho foi gerado pelo Pai, a mesma ideia, né? E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. João 15, 26 diz o que para a gente? João 15, 26. Não está ali não, mas diz o que para a gente? 26.
Veja, o catecismo está dizendo que o Espírito, cadê? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. E aqui está dizendo, olha, o Espírito da verdade que dele procede, do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Cristo falando literalmente acerca do outro ente da divindade enviado por Jesus da parte do Pai, ou seja, o Espírito Santo procedendo do Filho e do Pai. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho, procede dele. Gálatas 4:6 diz o que para a gente? Pronto, veja aí. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou esse Espírito. O Espírito procede de Deus. E esse Espírito capacita a gente a sermos filhos de Deus, a clamarmos a Deus, chamando Deus de Abba, Pai. Uma tradução para a nossa língua poderia ser aqui no Brasil, papai, é um significado de intimidade. O Espírito de Deus faz a gente filho de Deus e nos capacita a chamar ele assim. Aqui no Nordeste, como bons nordestinos da gente, talvez uma tradução seria painho. É isso daqui. Ou seja, clamamos paizinho querido. Então essa última pergunta de hoje nos diz quais são as propriedades pessoais da divindade. O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então a gente acaba aqui essa segunda parte do catecismo que fala para a gente sobre quem é Deus e quais são as pessoas da divindade. A partir da semana que vem, a gente vai começar a ver a terceira parte do catecismo que vai mostrar para a gente o que é que Deus exige do homem. Como é que Deus quer que eu e você vivamos? E aí vai tratar de tantas coisas que são tão atuais para a gente, questão de sexualidade, de Deus ter feito homem e mulher. E aí a gente pode conversar sobre essas questões que estão tão em voga nos nossos dias, de ideologia de gênero e etc., que muitas vezes a gente não sabe como tratar, como defender. A palavra de Deus tem substância para a gente se defender dessas ideologias mundanas, diabólicas, satânicas mesmo. O que a gente aprendeu aqui, meus irmãos, nessas três perguntas. Volta um pouquinho, por favor, Bela. Volta mais uma. Pronto. Quem é Deus? Tudo que a gente aprendeu no catecismo está baseado na palavra de Deus sobre quem é Deus. Próxima pergunta. Há mais que um Deus. O que a gente aprendeu na resposta está baseado na palavra de Deus. Então é seguro que a gente creia dessa forma. Quantas pessoas há na divindade? Está baseado na palavra de Deus, nos textos que a gente estudou. Então é seguro que a gente creia assim, ensine assim. E por fim, pergunta de número 10. Quais são as propriedades das três pessoas da divindade? A palavra de Deus também mostra que o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Nunca houve um momento que não foi assim. Sempre foi assim, de eternidade a eternidade. Essa é a palavra do nosso Deus, digna da nossa confiança, meus irmãos. Alguma dúvida sobre o que a gente tratou hoje aqui, meus irmãos? Se tiver, pode falar. Por favor, não tenha vergonha disso, não. Isso. Isso. O próprio Jesus usa várias vezes nos evangelhos o termo, né? Eu sou, para mostrar a divindade. Bela estava dizendo aqui, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o cordeiro. Mas não só isso, quando ele fala com os fariseus, ele fala que eles estão falando lá de Abraão, Jesus fala, olha, eu sou antes que Abraão existisse.
Isso deixa ali os fariseus loucos, blasfêmia. Mas Jesus estava mostrando que de fato Ele é Deus. Vamos orar, meus irmãos. Se você puder baixar a sua cabeça aí no seu lugar. Isso tudo daqui é alimento para a gente, substância para a gente se defender das heresias que estão aí fora. Não sei se você já ouviu falar de um grupo chamado, por exemplo, um grupo de música chamado Voz da Verdade. Tem uma música tão conhecida deles, eu não vou lembrar agora, mas esse é um grupo que não crê na divindade do Espírito Santo de Deus. E tem tantas seitas, heresias aí que falam sobre somente o Pai ser Deus, sobre ser mais de um Deus e etc. E por isso que a gente precisa desse tipo de conteúdo, para quando alguém chegar para a gente, como aquela pessoa chegou para mim, questionando a nossa fé, a gente esteja bem fundamentado na palavra de Deus. Isso tudo é um estímulo para que a gente estude mais e mais a palavra de Deus, meu irmão. Se você for conversar com testemunha de Jeová, se você for conversar com pessoas dessas seitas, elas são muito bem doutrinadas e muito bem fundamentadas. E muitas vezes a gente não sabe defender a nossa fé. Cabia a gente, sabe o quê? Ficar corado de vergonha. A gente não tem desculpa não, meu irmão. A gente tem a palavra de Deus escrita na nossa língua. A gente pode estudar a palavra de Deus em momentos como esse. A gente pode estudar a palavra de Deus em casa, sozinho também. Nós servimos, como a gente vimos hoje aqui, ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que atua, e muitas vezes nós não sabemos defender a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos pessoas que amamos a palavra de Deus e buscamos ao Senhor na palavra dele dia após dia, que sejamos como salmista. Quanto amo a tua palavra, Senhor. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Seja assim na minha vida e na sua vida, meu irmão. Se apegue à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor essa manhã pela revelação do Senhor a nós, revelação tão clara na palavra do Senhor que nos dá segurança de quem é o Senhor, de como podemos nos aproximar do Senhor, para que a gente não seja levado por qualquer doutrina falsa, doutrina que não esteja fundamentada na Tua palavra. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, baseado em quem o Senhor é, baseado em quem o Senhor revela ser na Tua palavra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Deus onipresente, imutável, insondável, grande em poder, santidade. Senhor, compassivo, grande em longanimidade, que se arrepende do mal, tardio em irar-se. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso amor, Tu és digno de toda a nossa adoração, Tu és digno de toda a nossa devoção, e a gente pede essa manhã, em nome de Jesus, atrai o nosso coração à Tua palavra, Senhor. Atrai o nosso coração a conhecer o Senhor na Tua palavra, não baseado no que as pessoas dizem, não baseado nos nossos raciocínios, não baseado nos nossos sentimentos, no nosso coração que é enganoso, corrupto. A Tua palavra é segurança para a gente, Senhor. A gente pede que o Senhor nos dê fome, sede, desejo da Tua palavra, não nos dê somente fome e sede da Tua palavra, mas nos dá disposição para saciarmos a nossa fome, para matarmos a nossa fome, estudando a Tua palavra, no nosso momento devocional, dia após dia, aprendendo do Senhor, guiados pelo Teu Espírito, como igreja também, em nossas reuniões, em nossos cultos. Dá-nos prazer, Senhor, de buscarmos ao Senhor na Tua palavra, de conhecermos ao Senhor, e nos livra, Senhor, desse conhecimento ser algo que apenas traz vaidade, orgulho, soberba ao nosso coração. Pelo contrário, que o Teu conhecimento traga humildade ao nosso coração e dependência do Senhor.
Dá-nos fome, Senhor, dá-nos sede da Tua palavra e nos faz viver para a glória do Senhor, Deus triuno maravilhoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós sejamos enganados pelas filosofias desse mundo, pelas doutrinas falsas. Dá-nos amor pela Tua palavra. Que o que o salmista orou seja verdade na nossa vida, quanto amamos a Tua palavra, que ela seja a nossa meditação de dia e de noite, para que a gente viva de forma a agradar ao Senhor, a glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.